noite a todos. Vamos para a nossa aula da disciplina de futsal da quinta-feira, no dia 30 de 4 de 2020. Bem, queridos professores, como já havia dito para vocês, nós vamos hoje fazer uma revisão da nossa avaliação. Ou seja, semana passada nós tivemos a nossa última aula, ou seja, a última aula do primeiro bimestre, e a partir da próxima semana a gente já vai começar a nossa primeira aula teórica do segundo bimestre. O nosso assunto não está atrasado, nem tampouco está adiantado. Então a gente está dentro do cronograma de aulas teóricas. Só está, lógico, com déficit das aulas práticas, mas a gente vai ter um calendário específico assim que nós retornarmos para as nossas aulas presenciais. Então vamos lá, vamos fazer uma contextualização da nossa aula. Olá, Jean, bom dia, tudo bem? Bom dia. Então, olha só, semana passada nós tivemos o nosso último assunto do primeiro bimestre, então nós finalizamos, já tivemos a nossa avaliação, e na próxima semana nós vamos ter o primeiro assunto do segundo bimestre. Então o nosso conteúdo não está nem tão pouco atrasado, nem adiantado. A gente está dentro do cronograma específico, ou seja, de normalidade das nossas aulas teóricas. A gente tem um déficit lógico das aulas práticas, mas a gente vai ter um cronograma especial para essas aulas práticas assim que nós retornarmos para nossas aulas presenciais. E hoje nós vamos fazer uma revisão, uma contextualização da nossa avaliação. Então nós vamos fazer agora um checklist de toda a nossa prova, identificar possíveis erros e fazer um reforço também positivo dos nossos acertos da questão. E dessa forma fazer uma revisão de tudo que nós abordamos, tanto quanto ao futsal, quanto ao futebol de campo, no primeiro bimestre. Tá certo? Então a gente mantém o nosso mesmo padrão de aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira comentar, só abrir o microfone e fazer sua pergunta, tá bom? Então vamos abrir aqui a prova. Ou seja, meu computador já está espelhado com você. Então vamos para a primeira questão da nossa prova. É uma prova que fala especificamente sobre o futebol de campo. Então o futebol vem sendo muito estudado por várias áreas do conhecimento, como a sociologia, a antropologia, a história e principalmente a educação física. Assim, essas áreas estão fomentando as pesquisas relacionadas ao futebol e contribuindo para o processo evolutivo da modalidade. E é com base nesse texto, que está disponível no site da Universidade do Futebol, vocês vão assinalar V para verdadeiro e F para fato. Então, eu coloquei aqui 4 proposições e vamos analisar cada uma delas. Então, a primeira questão fala o seguinte: a partir da evolução do futebol, os atletas conseguem desenvolver com mais facilidade seu máximo desempenho? E aí a resposta é verdadeira. É lógico que sim. Ou seja, com a evolução do futebol, os atletas conseguem desenvolver com facilidade o seu máximo desempenho. Então, desde que o futebol surgiu aqui no Brasil, trazido por Charles Miller, ou seja, na década de 1800, já existia um tipo de treinamento físico, um tipo de treinamento técnico, um tipo de treinamento tático, um tipo de treinamento psicológico, emocional. As regras também eram diferentes das de hoje. E com o passar do tempo, ou seja, os atletas, com a evolução da medicina, com a evolução do princípio do treinamento esportivo, principalmente, o esporte ele se desenvolveu assustadoramente. Hoje, a gente sabe que o atleta de futebol de campo ele tem um trabalho anaeróbio, tanto anaeróbio alático, ou seja, de 0 a 10 segundos, quanto o anaeróbio lático, que vai de 10 segundos até 120 segundos, 2 minutos, e o aeróbio, que vai desde os 120 segundos, 2 minutos, em diante. E tem um trabalho absurdo, tem um atleta de alto nível. Então ele tem um trabalho físico muito intenso, tanto nos níveis anaeróbios quanto nos níveis aeróbios. Então ele tem um desenvolvimento muito grande com a técnica, com a tática de jogo, a estratégia do jogo. Vocês têm uma equipe multidisciplinar que tem um treinamento psicológico, emocional, as regras evoluíram muito. Então hoje o esporte é muito mais dinâmico, muito mais intenso,
quando a gente fala de intensidade do treinamento, intensidade na atividade, então de alta intensidade. Então, de lá para cá, com certeza, ele desenvolveu em níveis máximos em todos os seus desempenhos, tanto físico, quanto tático, quanto técnico, quanto psicológico, quanto emocional. Então, a primeira proposição é verdadeira. A segunda proposição, com o passar dos anos e dos estudos das diversas áreas, os estudiosos chegaram à conclusão de que nada precisaria ser modificado na modalidade, desde sua criação até os dias atuais. E aí essa proposição ela contradiz tudo que nós falamos agora na primeira proposição. Ou seja, pelo contrário, evoluiu assustadoramente em todos os níveis. Então, como é que não precisaria ser modificado nada na modalidade? Então, isso é um absurdo. Ou seja, aí, com certeza, de hoje em diante, o esporte vai desenvolver ainda muito. Então, o esporte, a cada dia, a cada tempo, ele vem se desenvolvendo assustadoramente. Então, a proposição é falsa. A terceira proposição fala o futebol uma das modalidades mais populares de todo o mundo. Então, é verdadeiro. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que, especificamente em alguns países, não tem tanta popularidade como o futebol. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, então, a popularidade é para o basquetebol. Em alguns outros países do mundo tem algumas outras popularidades específicas, mas cerca de 90% dos países do mundo, o futebol de campo é realmente o esporte mais popular daquele povo, daquela sociedade. Então, verdadeiro. E a última proposição, atualmente as chuteiras são mais pesadas com a finalidade de aumentar a potência do chute. Pelo contrário, ou seja, é completamente falso essa questão. As chuteiras são mais leves, tem toda uma tecnologia em cima dessas chuteiras. Ou seja, é muito comum os atletas utilizarem bandagens no tornozelo, utilizarem tensores no tornozelo para estabilizar esse tornozelo, essa articulação do tornozelo. Hoje as chuteiras já vêm com chuteiras com cano longo, ou seja, são chuteiras que já vêm com essa estabilização dos maléolos. São aqueles dois ossinhos na parte medial e lateral do tornozelo. Então, essa chuteira já vem com esse estabilizador de maléolos. Ou seja, já tem uma tecnologia que é muito mais leve, muito mais flexível, ou seja, absorve menos calor, seca mais rápido, tem um atrito melhor com a bola, evita a aquaplanagem entre a chuteira e a bola. Então, assim, é uma tecnologia absurda em cima de uma chuteira. Até porque as chuteiras oficiais elas são muito caras, porque tem toda uma tecnologia de alto nível em todo o seu material para melhorar a performance desse atleta. Então, a resposta correta é a letra E de escola. Então, a primeira posição verdadeira, a segunda falsa, a terceira verdadeira e a última falsa. Vamos lá. O futebol consiste em uma modalidade esportiva muito popular no nosso território brasileiro, sendo que sua popularidade cresce a cada ano. Em seu início, o futebol era a atração apenas das classes sociais elitizadas, porém, com o passar dos anos, tornou-se acessível e também passou a atrair as classes sociais menos favorecidas. Isso é verdade, eu até comentei com vocês sobre isso. Ou seja, a maioria dos esportes que nós conhecemos hoje, logo no seu surgimento, eles serviram a elites da nossa sociedade. Então, classes sociais muito mais privilegiadas financeiramente. E o futebol não foi diferente. A maioria dos clubes de Série A do esporte brasileiro, do futebol de campo, ou seja, logo no seu início, apenas as pessoas mais ricas praticavam esse esporte. Aqui na Bahia, o Vitória, o Esporte Clube Vitória, era um clube de futebol onde só ricos jogavam. Depois, com o passar do tempo, começou a se popularizar, mas inicialmente era um esporte somente de ricos, de classe social financeiramente beneficiada. Já o Esporte Clube Bahia sempre foi um esporte, um time mais popular, isso em comparação ao seu rival, Esporte Clube Vitória. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Né? Então, aí vem as proposições. O brasileiro, lógico, Charles Miller, é considerado o pai do futebol, ou seja, é um paulista chamado Charles Miller, que foi à Inglaterra, e lá na Inglaterra teve contato com o futebol no século XVIII, e aí, gostando daquilo, ele trouxe aquilo para o Brasil. E junto consigo, o que foi que aconteceu? Então, em 1894, ele trouxe consigo bolas de futebol e as regras do futebol.
Então ele trouxe consigo algumas bolas e um livro de regras de futebol. Foi quando o esporte começou a ser introduzido aqui no Brasil, primeiramente no estado de São Paulo, que era o estado onde Charles Miller morava, esse paulista morava. Então, resposta, letra D de dado. Vamos para a terceira questão. O futebol pode ser apreendido enquanto fato social total, seja por condensar e expressar os múltiplos aspectos da vida coletiva, seja por mobilizar a totalidade do indivíduo na experiência de um jogo que se reveste continuamente de novos significados. Então, sobre a relação do futebol e a sociedade, analise as afirmativas a seguir. Então, tem a primeira proposição. A primeira posição é o seguinte: o futebol, em suas diversas variações, faz parte da vida de milhares de pessoas, sem sombra de dúvidas. Então, o futebol ele faz parte da vida de algumas pessoas a cada segundo, a cada minuto da vida daquele indivíduo. Então, tem pessoas que têm uma relação com o futebol, uma relação muito próxima, muito íntima, no qual toda a sua casa é decorada com o futebol, com aquele time, ele tem um contato muito mais profundo com aquele time, ele vive aquele time, ele torce por aquele time, ele vai continuamente nos estádios, então ele tem uma relação através das redes sociais com os jogadores, então realmente ele faz sim parte da vida de milhares de pessoas. Então, proposição primeira, verdadeira. Segunda proposição, o esporte pode ser visto como oportunidade para crianças e adolescentes mudarem de vida? Sem sombra de dúvida. A maioria dos atletas do futebol no Brasil vem de classes sociais mais abastadas, ou seja, classes sociais mais pobres, ou seja, poucos vêm de níveis sociais mais ricos. Então, cerca de 90% dos atletas do futebol brasileiro realmente são pessoas que mudaram sua vida financeira através do futebol. Então, sem sombra de dúvida, verdadeiro também. Terceira decisão, mesmo que de uma forma não explícita, o futebol pode influenciar vários contextos. No Brasil, por exemplo, pode até direcionar as perspectivas de comércio, sem sombra de dúvida, também essa proposição é verdadeira. Ou seja, é impossível a gente assistir uma partida de futebol sem ter os patrocinadores, sem ter um comércio ao redor daquilo. Então, quando eu olho para um estádio de futebol, eu vejo as placas de marketing, ou seja, de cada patrocinador daquele evento. Sem eles, realmente aquilo não poderia acontecer. São eles que mantêm o clube, porque quem mantém o clube é o quê? Primeiro, são o dinheiro que vem das emissoras de TV, dos canais abertos. Segundo, é o dinheiro que vem dos patrocinadores. E terceiro, que é o dinheiro que vem dos estádios, dos torcedores, né, que é da compra de materiais, de roupas, de uniformes, de qualquer tipo de material vinculado ao clube, como também o pagamento dos ingressos nos estádios. Então, sem sombra de dúvida, o comércio é muito grande. Quando eu olho para o jogador de uma partida de futebol, ele é um outdoor ambulante. Então, ele tem a marca do patrocinador, do comércio, ali na camisa, na parte da frente, nas mangas, na parte de trás, na axila, no short, na parte da frente, na parte de trás, no meião, na chuteira. Então, tem todo um direcionamento do comércio, daqueles patrocinadores, daquelas marcas associadas ao esporte. E, por último, a quarta proposição, cada sociedade apresenta diferentes significações para o futebol, ou seja, não tenha dúvida, disso. Cada sociedade apresenta diferentes significados para o futebol. Por exemplo, se eu pegar uma sociedade indígena, o futebol é completamente diferente do que uma sociedade urbana. Ou seja, o futebol tem um significado completamente diferente dependendo da sociedade, daquele povo. Ou seja, algumas pessoas são muito mais fanáticas pelo esporte, outras pessoas menos. Então, ela representa, assim, diferentes significados. Então, a proposição correta seria a letra C, ou seja, todas as questões estão corretas. Questão 1, 2, 3 e 4. Vamos para a quarta questão. As brigas entre torcedores em estádios de futebol tornaram-se um quadro muito comum na moldura de nossa santa, entre aspas, violência cotidiana.
No último domingo, tivemos mais um exemplo de selvageria explícita durante o jogo entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã. Os torcedores parecem se esquecer de que o esporte é uma forma lúdica de se enfrentar conflitos e descarregar tensões sociais. O jogo explica, o professor Renato Giannini Ribeiro, é uma maneira de substituir o conflito real por um conflito ritualizado, com regras e limites. Então, é um trecho de uma tira, né, de um comentário do jornal de atualidades. Bem, dentro desse contexto, vamos analisar as sessões a seguir. A primeira sessão diz o seguinte: o esporte é um local que não existe a expressão corporal, então isso é falso. Né? Ou seja, lógico, o esporte é pura expressão corporal. A arte sempre é expressão corporal. Então o jogador o tempo todo está falando com o seu corpo, se expressando através do seu corpo, se expressando através da sua arte, que é o futebol. Por quê? As brigas entre torcedores são espectralizadas e estimuladas pelas confederações. Pelo contrário, as confederações têm que dar o exemplo. As confederações elas são responsáveis em barrar esses conflitos violentos entre torcidas, né? Esses rituais agressivos. Então, é falso também. Então, a proposição correta seria a letra D de dado, ou seja, seria a seção A. As acessões 1 e 2 são proposições falsas, ou seja, as duas são completamente diferentes do que o esporte se propõe. Então, realmente, o esporte ele se expressa através da expressão corporal, então a primeira posição é falsa, e segundo, as brigas de torcedores são aspectos inerentes à relação de vida que cada torcedor tem consigo mesmo, com seus contextos sociais, pessoais, emocionais, que acabam extravasando isso no esporte. Então, as duas proposições são falsas. Então, questão 4, letra A de abacate. Quinta questão. A prática do futebol feminino, agora a gente fala um pouquinho do futebol feminino, né? Sempre teve muitas dificuldades no Brasil. As mulheres que decidem seguir sua carreira sofrem com a falta de incentivo e o preconceito de uma cultura extremamente machista. Então, é um trecho retirado de um artigo que fala sobre o futebol no Brasil, o futebol feminino. Então, desse contexto, vamos analisar as duas assertivas a seguir. Inciso primeiro, nem todas as mulheres recebem um salário, ou seja, isso é verdadeiro. Ou seja, se as mulheres não recebem um salário, ou seja, elas vivem à margem de um mínimo de sobrevivência através do esporte. Então, elas são exploradas, elas são usadas por muitos clubes brasileiros. Agora, nós sabemos que é obrigatório todo o clube de futebol de campo da Série A ser obrigatório ter um time feminino. Ou seja, então essas meninas, algumas delas recebem um salário mínimo. E em alguns clubes brasileiros, que não tem essa obrigatoriedade, não recebem absolutamente nada. Pelo contrário, alguns têm que bancar para treinar. Então tem que pagar no próprio bolso seu transporte, sua alimentação, para ir treinar, para ver se consegue mudar de vida. Mas inicialmente ela tem que pagar por aquilo. Então é uma relação escravocrata de trabalho. Então ela paga para dar resultados a esse clube. E pouquíssimo, cerca de 10%, ganham mais que um salário mínimo. Então realmente é lamentável. Você tem uma ideia, muitas delas não têm condições nem de se alimentar no clube. O clube não oferece nem uma alimentação adequada, uma nutrição adequada que o atleta precisa, um treinamento físico adequado. Você viu? Por quê? Em seguida, incisão segunda, em sua maioria, os jogadores não são registrados em nenhuma federação esportiva ou junto à Confederação Brasileira de Futebol. Verdadeiro também. Ou seja, a atleta só pode ter no mínimo um salário mínimo, que é determinado pelas leis de trabalho. Ou seja, para que ela tenha essa garantia, ela tem que ser registrada a uma federação esportiva ou junto à Confederação Brasileira de Futebol. Sem isso, ela não consegue, em absoluto, ter as garantias de um salário no mínimo, né, para conseguir sobreviver através do esporte. Então, a questão 5 é a letra D. As exceções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a seção 2
é uma justificativa da seção 1. Então, resposta letra D de dado. Vamos agora para a sexta questão. Mas antes disso, está tudo tranquilo? Alguma dúvida? Deixa eu ver quantas pessoas aqui. Jean, nenhuma dúvida por enquanto? Vou continuar, tá? Qualquer coisa, só me interromper, tá bom? Beleza. Vamos lá. Sexta questão. O futebol de rua é um termo que descreve uma modalidade ofensiva e recreativa de futebol praticada em vários países do mundo. Perdão, ofensiva não, oficiosa, que vem de um ofício, desculpa a minha leitura, então descreve uma modalidade oficiosa, que vem de ofício, e recreativa de futebol praticado em vários países do mundo. É uma adaptação do futebol de campo para as ruas, um esporte intrinsecamente social, mas baseado nas leis internacionais do futebol adaptado. Então, analise a alternativa correta sobre o futebol de rua. Escolha uma. Então, vamos entender cada uma delas. Uma que é a questão, no futebol de rua são promovidas adaptações das regras do jogo para que todos possam jogar? Sem sombra de dúvidas. Isso aí não tem dúvida. Então, o futebol de rua é o quê? É o esporte com suas regras obrigatórias, específicas, no qual eu pego essas regras específicas, faço uma adaptação e ele vira um esporte de rua. Que muitas vezes não tem escanteio, não tem lateral, não tem regra de impedimento e etc, etc e tal. Então, há uma modificação das regras oficiais, então ele passa a ser um jogo. Então, questão A, verdadeiro. Questão B, as regras do futebol de rua não sofrem modificações? Então é falso. Lógico que sofrem modificações em várias. C, o futebol de rua só pode ser jogado se respeitadas as regras de um jogo oficial? Pelo contrário, não se respeita as regras do jogo oficial. Então é falso também. Letra D, as equipes não podem ser mistas, masculino e feminino, pelo contrário, também é falso. A maioria dos esportes de rua tem a questão do gênero misto. Ou seja, o que seria de Marta se ela não pudesse participar de competições de babas mistos na época dela, jogar com homens? Então ela não teria essa carapaça, essa estrutura, esse macete, essa habilidade que ela tem hoje, né? Então isso ela foi adquirindo com as peladas, os babas de rua, os campeonatos, no qual ela participava junto com homens. Inclusive na sua biografia ela relata isso. E o jogo não pode ser iniciado com um jogador e um goleiro, também falso. Ou seja, pode ter o chamado gol a gol, né? Quem não jogou um gol a gol, fica um do lado do outro chutando para ver quem faz gol no outro. Então, assim, a resposta é a letra A de abacate. Então, no futebol de rua são promovidas adaptações das regras do jogo para que todos possam jogar. Tá? Então, 6A. Vamos para a questão 7. O método analítico se baseia na ideia de que todo é a somatória das partes. Portanto, os elementos de uma partida de futebol ou futsal são aprendidos de forma fragmentada. Sobre esse método de ensino, o analítico, vamos analisar B para verdadeiro e F para falso. Primeiro, vamos entender o que é esse método analítico. Então, o método analítico é um método que eu trabalho a questão técnica do jogo. Eu fragmento esse jogo. O que é fragmentar esse treinamento técnico? É eu trabalhar um deslocamento com bola, lateralidade, giro com bola, domínio de bola, tipo de passe, tipo de lançamento, percebeu? Passe e recepção, ou seja, todos os fundamentos do futsal e do futebol de campo fragmentado. Então, eu treino um de cada vez. Então, primeiro vamos fazer um deslocamento com bola e dar o passe para a parte interna do pé. Depois faço o giro, depois faço o chute, depois faço o lançamento, depois toco para o colega e recebo. Então, é a questão analítica, fragmentada. Então, esse é o método analítico. Já o método global é o jogo propriamente dito, é o jogo inteiro. Ou seja, a pessoa vai aprendendo jogando. Já no método analítico, primeiro eu treino os tipos de jogadas, eu treino os tipos de passes e fundamentos fragmentados, específicos, depois eu vou para o jogo. Já no método global, eu vou para o jogo e aprendo esses fundamentos analíticos durante o jogo. Esses são os dois tipos de métodos. Mas o mais utilizado no mundo, cerca de 95%, é o método analítico. Né? Primeiro eu treino as partes, para depois eu ir para o jogo propriamente dito. Então vamos para as 4 proposições, que aí vamos definir se vai ser verdadeiro ou falso. Então, o ensino é baseado nos aspectos técnicos da modalidade, ou seja, verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
Então, o ensino é baseado nos aspectos técnicos da modalidade que eu acabei de falar. Então, o que é questão técnica? É treinar os fundamentos do esporte de forma fragmentada, um de cada vez. Segunda proposição, é conhecido como método tecnicista, técnico, verdadeiro também. Terceira proposição, desenvolve a capacidade de criatividade do jogador? Não. Se eu treino só questão técnica, ele vai fazer apenas aquilo que eu determinei para ele. Então, não tem nada de criatividade nisso. Ele apenas vai reproduzir os fundamentos que eu passei para ele. Ou seja, ele só vai desenvolver essa criatividade, essa imprevisibilidade do jogo, ou seja, no seu aspecto genial, criativo, somente no método global, que é o quê? O jogo propriamente dito. Que ali não tem regras específicas, só as regras do esporte, mas não tem um comportamento pré-determinado. Você vai fazer isso, 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 isso. Não. Ou seja, ele vai se comportar de acordo com a situação do jogo. E aí sim, nesse momento ocorre a criatividade. Então é falso. A última profissão, a quarta, não permite a vivência dos gestos técnicos no método global, não. Não permite essa vivência dos gestos técnicos. Então, ela é falso. Então, a resposta é a questão D de dado. Então, as duas proposições iniciais verdadeiras e as duas últimas falso. Tá? Porque só quem permite a vivência dos gestos técnicos é o método analítico. Então, o não aí anula toda a questão. Então, ele permite, como colocou não permite, então está falso. Então, a resposta correta, letra D de dado. Vamos para a oitava questão. Antepenúltima questão. Ao aplicar as metodologias de ensino nos esportes, é importante que o ensino não seja limitado somente no conteúdo técnico, tático e físico de cada modalidade, como eu falei agora, do método analítico. Esses conteúdos devem abordar. E aí eu coloquei coluna 1 e coluna 2. Coluna 1, você vê que tem 3 proposições falando somente de questões interpessoais, ou seja, o comportamento emocional do atleta, que é o respeito, sentimento de capacidade para cumprir tarefas, boas relações pessoais dentro e fora do esporte, e a letra D é o único que fala da questão técnico e tático, que é a questão analítica. E na coluna 2 vem competência, confiança, conexão e caráter. Então, considerando a ordem apresentada no texto acima, relacionado à abordagem de cada conteúdo, analisa a alternativa que corresponde à sequência correta. Escolha uma. Aí eu coloquei aqui. Vamos entender cada uma delas. Primeira questão, respeito. Quando a gente fala de respeito, a gente fala de caráter. Então, primeira questão, A4. Ou seja, quando a gente fala de respeito, a gente fala de caráter. Letra B, sentimento de capacidade para cumprir tarefas. Quando a gente fala disso, a gente fala de quê? De confiança. Então, o aluno que tem um sentimento de capacidade para cumprir tarefas, então ele está confiando em tudo aquilo que foi desenvolvido com ele e no grupo dele. Então, B2. C, boa relação pessoal dentro e fora do esporte. Então, a gente está falando do quê? De conexão. Se eu falo de boas relações pessoais, eu estou me conectando com as pessoas. Então, 3, o C seria C3. E, por fim, o desenvolvimento técnico e tático, questão analítica, que a gente fala do 1, da competência. Então, toda vez que eu desenvolvo a questão técnico e tático, essa questão do método analítico, eu estou fazendo com que ele tenha uma competência, ou seja, habilidades específicas para realizar aquele fundamento específico do esporte. Então, a resposta correta, a letra E, de escola. E agora vamos para a penúltima questão, a nona. No planejamento das aulas do futebol e do futsal, na educação física escolar, assim como na iniciação esportiva, tanto do pessoal da licenciatura quanto do bacharel, é preciso pensar o ensino da técnica não como um fim em si mesmo. O desenvolvimento técnico deve ser promovido com o objetivo de garantir o funcionamento do jogo, e não como o intuito de especializar os alunos e alunas com gestos técnicos como padrão biomecânico mais eficaz. Então, com base nesse texto, vamos analisar as alternativas abaixo, colocando V para verdadeiro e F para falso. Então, essa questão é uma questão bem elaborada, bem bacana, que a gente vai ver o que é que cada uma delas traz. Então, primeiro, o atleta inteligente é aquele capaz de resolver os problemas do jogo, e essa inteligência é vinculada ao atleta técnico, é falso. A gente sabe que isso é falso. Ou seja, o método analítico
não faz com que o atleta seja mais inteligente, pelo contrário, ele vai dominar os fundamentos do esporte, mas a criatividade, o raciocínio lógico, o raciocínio cognitivo dele, de tomar o melhor posicionamento, a melhor escolha naquele momento crítico da jogada do jogo, isso requer um tipo de método global, não analítico, não específico, e sim todo, ou seja, onde ali ele está diante de uma situação real de gol, ele tem várias opções. Opção A, tocar para o companheiro do lado esquerdo. Opção B, tocar para o companheiro do lado direito. Opção C, carregar essa bola e chutar. Opção D, driblar e tocar. Opção E, tem inúmeras possibilidades. Então, de acordo com a visão sistêmica dele, de acordo com o aspecto de inteligência, ou seja, do raciocínio cognitivo dele, ele vai ter que tomar o melhor posicionamento, a melhor escolha para que ele consiga o êxito dele, que é fazer o gol. Então, se ele escolher algum outro tipo de reação ou de atuação diferente daquela específica que dá maior possibilidade de fazer o gol, com certeza ele vai ter um fracasso. Então, realmente é um raciocínio em frações de milésimo de segundo e tem que ser perfeito. Então, primeira progressão, falsa. Segunda, a aprendizagem dos fundamentos técnicos garante que o praticante seja capaz de resolver os problemas gerados na situação de jogo, também é falso. Ou seja, isso não é garantia. Ou seja, a questão analítica, a questão técnica, é a princípio dominar os fundamentos do esporte. Agora, se isso vai resolver os problemas gerados na situação de jogo, isso depende da criatividade dele, do raciocínio cognitivo dele, como já falamos anteriormente. Então é falso também. Terceira proposição, no jogo dinâmico de hoje em dia, vemos que somente o domínio dos fundamentos técnicos não garante a formação de um jogador inteligente. Verdadeiro. Então, a questão analítica, ou seja, apenas a questão do domínio dos fundamentos técnicos não garante a formação de um jogador inteligente. Pelo contrário. Pelo contrário, ou seja, o que garante a inteligência, o aspecto do raciocínio cognitivo perfeito do atleta, depende da questão global, da sua criatividade. Lógico que a questão técnica ajuda, mas ela não é determinante. Então, última proposição. O domínio dos fundamentos técnicos pode ajudar a resolver o problema do jogo? Sim, mas não são os únicos responsáveis pelo sucesso do jogador. Ou seja, corretamente. Então, verdadeiro. Então, a gente sabe disso, que os domínios dos fundamentos técnicos da questão do método analítico pode ajudar a resolver os problemas do jogo, mas não são os únicos responsáveis pelo sucesso do jogador, não são responsáveis pela formação de jogador inteligente. Então, é verdadeiro. Então, a proposição D de dado, ou seja, as duas proposições iniciais são falsas e as duas últimas verdadeiras. Letra D de dado. E a última questão, que fala o seguinte: existem situações nas quais os jogadores distantes do centro do jogo oferecem condições para que seus companheiros diretamente envolvidos nas ações próximas da bola possam pressionar tanto ofensivamente quanto defensivamente a equipe adversária. Mas para isso é necessário que cada jogador, para além de tomar consciência da superfície do campo de jogo, dos seus limites e das suas funções específicas de base, conheça igualmente as missões dos seus companheiros e se prepare para ajudá-los em quaisquer situação de jogo, apoiando ou assumindo as suas funções. Então, é do livro Princípios Táticos do Jogo de Futebol, Conceitos e Aplicações, e aí tem lá a orientação. Tendo em vista os princípios ofensivos e defensivos dos jogos esportivos coletivos, associei as colunas. Aí eu coloquei aqui, coluna 1, princípio ofensivo, coluna 2, princípio defensivo. Tá? Embaixo, coluna 2, que eu coloquei A, impedir a progressão dos jogadores e da bola até a meta, área do gol. B, proteção da área do gol. C, ataque à meta adversária para marcar o gol. D, recuperação da bola. E, progressão dos jogadores e da bola à meta adversária. F, conservação da bola. Então, analise a alternativa que contém a ordem de associação correta. Então, vamos lá. Questão A. Impedir a progressão dos jogadores e da bola até a área da meta, a área do gol. Então, é um princípio defensivo. Se eu estou impedindo que a bola chegue na área do meu goleiro, então estou defendendo. Então, A2. Letra B. Proteção da meta. Também 2. Se eu estou protegendo minha área do gol, do meu goleiro, então é um princípio defensivo.
Questão C. Ataque a meta da adversária para marcar o gol. Então, princípio ofensivo. Se eu estou atacando a área adversária, ou seja, a área do gol adversário, então é um princípio ofensivo. D. Recuperação da bola. Então, se eu estou recuperando a bola, estou defendendo, estou impedindo um ataque. Então, seria D2, princípio defensivo. Letra E. Progressão dos jogadores e da bola à meta, área do gol adversário. Então, a questão é um princípio ofensivo. Então, eu estou progredindo com os meus jogadores até a área do gol adversário. Então, é ofensivo. Então, é um. E F. Conservação da bola. Se eu estou conservando a bola, é um princípio, o quê? Um princípio ofensivo. Estou girando essa bola para um lado e para o outro, conservando essa bola na minha posse, ou seja, no meu domínio. Consequentemente, se o time que tem maior domínio de bola, maior tempo com a bola sobre o seu domínio, tem maior probabilidade de fazer gol. Então, um princípio ofensivo. Então, questão B de bola, que é a resposta correta. Questão B. Lembrando para vocês que quando a gente fala que no texto, ou seja, em situações das quais jogadores distantes do centro do jogo oferecem condições para que seus companheiros possam jogar de forma ofensiva e defensiva, a gente tem que entender que no futsal, esses jogadores distantes do centro do jogo são jogadores de defesa. No futsal é o quê? É o fixo. Então ele está lá próximo do goleiro. Tá? Tem os alas, de direita e esquerda, e tem o pivô que está lá dentro da área do adversário. Já no futebol de campo, quem são as pessoas que estão distantes do centro do jogo? São os zagueiros, que normalmente são 4 zagueiros, depende muito do sistema tático daquele time, mas normalmente são 4. Então são aqueles zagueiros lá, aqueles 4 jogadores que estão próximos ao goleiro. Tá? Aí depois eu tenho que observar também o quê? Os laterais, direito e esquerdo, ou seja, os meias que estão mais no centro do jogo, o volante, os atacantes que estão mais próximos do gol adversário. Então, essas pessoas que estão mais distantes do jogo são aqueles com princípios defensivos. Os que estão mais próximos do jogo ou da área do goleiro adversário, que vai ter princípios ofensivos. Isso não quer dizer que o atleta de defesa, tanto no futsal no fixo quanto no futebol de campo, os zagueiros, não tenham princípios ofensivos. Tem sim. E a maioria, quando recebe essa bola, por exemplo, no fixo do futsal, pega essa bola, tem a possibilidade de contra-ataque, ele sozinho carrega essa bola e chuta essa bola no gol. Como também no futebol de campo, às vezes na defesa, o zagueiro de defesa pega essa bola e aí, como o outro time está todo avançado, ele sai conduzindo essa bola em alta velocidade e chuta no gol. Como também, já perceberam, principalmente as meninas, vão observar isso agora com mais clareza, sempre quando tem uma cobrança de escanteio, que são aquelas cobranças nas pontas, quando a bola bate no goleiro, o jogador sai pela linha de fundo, aquelas cobranças nas pontas, onde tem um bandeirinho ali, chamado escanteio, sempre vai ter dois zagueiros do time adversário dentro da área do goleiro. Por quê? Porque são jogadores maiores, os zagueiros são jogadores altos, jogadores que servem para proteger as bolas aéreas na sua área. Como aquele time vai ter o zagueiro dele lá dentro protegendo, eu também coloco 2 zagueiros meus, ou seja, que são jogadores altos, dentro daquela área para tentar também o cabeceio, para tentar fazer o gol. Por isso que a maioria das vezes, alguns zagueiros conseguem fazer o gol de escanteio. Então isso é uma estratégia tática já treinada pela equipe no momento das cobranças de escanteio. Ou seja, os zagueiros maiores, ou seja, treinam cabeceios, treinam esse domínio de bola para tentar surpreender o adversário com a imprevisibilidade daquela jogada de escanteio. Ou seja, porque são jogadores maiores, conseguem alcançar essa bola em estaturas mais elevadas. Tá certo? Então, só para repetir, o gabarito. Então, questão 1, letra E de escola, questão 2, letra D de dado, questão 3, letra C de cachorro, questão 4, letra A de abacate, questão 5, letra D de dado, questão 6, letra A de abacate, questão 7, letra D de dado, questão 8, letra E de escola, questão 9, letra D de dado, questão 10, letra B de bola. Beleza? Então, eu vou sair aqui da prova. Temos aqui uma menina, Mariana, tem um Jean aqui. Então, assim, foi hoje a nossa
A aula foi uma revisão da nossa prova, uma contextualização da prova, ou seja, para finalizar os assuntos do primeiro bimestre. A partir da próxima semana, nós já vamos entrar no assunto específico do segundo bimestre. E aí, estamos aguardando o posicionamento oficial da CESAB, que é a Secretaria de Saúde da Bahia, quanto ao retorno das aulas. Então, a gente pode ter esse retorno agora dia 4, que eu acredito que não vai acontecer. 4 de maio, acredito que deu uma prorrogação aí, pelo menos de mais uma semana, 2 semanas. Então, lá para o dia 14, Professor, dia 15. Oi, querida. bom dia. O professor Piauí Bom dia, ontem Maria. mandou para mim, mandou no grupo, falando em relação às aulas, que vai estar lá só dia 18. Isso. Na verdade, é um posicionamento ainda que ainda não foi oficial. Inclusive, ontem eu estava na live de ACM Neto, ontem à noite, final da noite, estava Bocão fazendo entrevista no site específico da ACM Neto da Prefeitura. E assim, ele não se posicionaram ainda. Tudo que está acontecendo é de especulação. Mas ele disse, deixou claro que ainda vai se posicionar até hoje ou amanhã, oficialmente, que aí vai ter uma nota oficial da Prefeitura de Salvador, de acordo com as orientações da CESAB, que é a Secretaria de Saúde da Bahia, que é ela que regulamenta isso, para o retorno das aulas, tanto em faculdades quanto em escolas. Então, acredito que ele falou isso, que deve ter mais uma prorrogação de mais uma semana ou 2 semanas. Então, vamos esperar esse posicionamento oficial. A gente sabe que, por uma notícia extraoficial, que a gente vai ter mais ainda 2 semanas aí de quarentena. Então, acredito que lá na segunda semana do mês de maio, a gente deve retornar às aulas. Então, acredito que vai ser um posicionamento de segurança da Secretaria de Saúde da Bahia, que no qual a Prefeitura tem que adequar-se a isso. E como os estados têm sua autonomia, mas ela perpassa pela Secretaria de Saúde da Bahia, é ela que vai determinar esse retorno gradual das atividades. Então, assim, acredito que na próxima semana a gente tem ainda as nossas aulas teóricas, e acredito que a partir da segunda semana, ou segunda quinzena do mês de maio, a gente deve voltar às nossas atividades normais. Não sei quando, qual o dia, porque isso não depende de mim, não depende da faculdade, não depende do prefeito, depende da Secretaria de Saúde da Bahia, tá? Então, vamos aguardar ainda esse posicionamento. Beleza? Dúvidas, perguntas? Queria lembrar vocês que na próxima semana a gente já começa o assunto do segundo bimestre, tá? A gente finaliza hoje especificamente todo o primeiro bimestre. Então, a gente não está nem avançado, nem atrasado nos conteúdos teóricos. A gente está certinho, no cronograma certinho de aulas teóricas. Já as nossas aulas práticas, que aí tem esse atraso, não tivemos nenhum ainda, vamos ter, e assim que voltarem as aulas presenciais, a gente vai ter um programa específico só para essas aulas práticas. Tá certo? Para te compensar o tempo que a gente perdeu com as nossas aulas práticas. Beleza? Dúvidas mais? Perguntas, galerinha? Tá bom. Tranquilo? Não, Professor, essa matéria vale quanto mesmo? Eu esqueci. O quê? Repete. Para passar. Para passar, ou seja, para passar eu preciso de no mínimo 7.000 pontos, né? Não, não tá Então, de prova. de prova? Oi, tá falando de prova? É, na prova. Isso. Essa disciplina você precisa tirar no mínimo 30% da nota, né? Ou seja, são 1.000 pontos da parcial 1, 1.000 pontos da parcial 2. Então, são 2.000 pontos no primeiro bimestre, e no segundo bimestre são 4.000 pontos da oficial 2, com mais 1.500 pontos da oficial, da parcial 2. Então, são 2.000 com mais 4.000, 6.000, com mais 1.500, 7.500 pontos. Então, você precisa tirar aí, vocês têm 7.500 pontos para tirar. Desses 7.500 pontos, você tem que tomar no mínimo aí 30% dessa nota. Então, que seria, se tirando 30% desses 7.500 pontos, 7 vezes 3, 21, dá o quê? 2.100 pontos. Você já garante o primeiro critério de aprovação. Já o segundo critério de aprovação depende das atividades virtuais, que são elas, unidade 1, 2, 3 e 4, o ED de vocês, o estudo dirigido de vocês, e também, não me esqueço que agora
todo mundo, do primeiro até o último semestre, tem a chamada o desafio nota máxima, que também gera pontuação para vocês. Tá? Então, nesse momento, é importante que vocês finalizem o máximo possível as atividades virtuais, ou seja, para não ter nenhum tipo de surpresa lá na frente. E aí, quanto às avaliações oficiais e parciais, que é de autonomia do professor, cada professor vai junto com vocês estruturando isso. E aí, como vocês têm um contato direto com o professor, fica mais fácil esse processo. Já virtual não tem seus prazos específicos, se você não cumprir esses prazos, você acaba perdendo. Valeu. Dúvidas mais? Valeu. Dúvidas mais, perguntas? Por minha parte, não. Beleza. Inclusive, já está o resultado da prova de vocês já está no portal de vocês, tanto a parcial 1 quanto a oficial 1, tá bom? Beleza, então. Ótimo. Obrigada, professor. Falta muito menos